Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta terça-feira, dia 19 de julho, começando pela Itube 4. Itube 4 subiu no pregão 2,39%, gerou aqui a formação de um ponto de retorno de alta, dentro de uma perspectiva ainda baixista de curto prazo. Ela gerou esse sinal de alta, formação de um fundo com perspectiva de oscilar acima da máxima deste pregão, 32,30, e buscar uma próxima resistência. Primeiramente, pelo intraday, a gente pode ver uma resistência em torno dos R$ 32,55, e aqui mais acima a gente teria uma resistência em torno dos R$ 33,48, um topo. Mas aqui a gente teria um objetivo de saída de uma posição, um pouco ainda abaixo da média móvel de 13 períodos, em torno dos R$ 32,87. É bom ficar atento que uma oscilação já batendo nesses 32,55 a 32,85 já seria um ponto interessante para colocar o lucro no bolso de uma posição comprada. Quem comprou em 32,10 ou para quem comprou mais abaixo, abre a chance aí de realização de lucro nessa faixa de preço. Os Minas vem com a queda muito acentuada pelo semanal. A ação saiu lá da faixa dos 21,63 e já está em 11,65, praticamente R$10. Isso não tem muito tempo. Foi em março que ela fez uma máxima em 21,63 e já estamos aqui no mês de julho, a ação chegando a R$10 abaixo do valor que ela atingiu em março. Uma queda realmente expressiva nessa ação, numa faixa de 4 meses de diferença. E observe que a ação está chegando no suporte do semanal, que a gente vê aqui mais atrás, é um fundo anterior, que começa em 11,56 a 10,80. Nessa região de fundo, ela bateu hoje, a mínima foi 11,40, já bateu nesses 11,56 e gerou um ponto de retorno de alta, um martelo, um padrão de alta dos candles no gráfico diário, que a confirmação do mesmo ocorrerá no fechamento acima de 11,77 no próximo pregão. Até mesmo uma abertura e oscilação, a abertura acima do fechamento, que foi de 11,65, e uma oscilação acima de 11,77 já seria um indício mais forte aí de confirmação no fechamento do pregão. Aqui no gráfico 60 minutos gera um sinal até de entrada de day trade se fechar acima de 11,72 na primeira hora de pregão, por exemplo, e fizer uma nova máxima com o objetivo de saída na faixa de 11,96, R$12. Então essa é uma possibilidade de entrada de curtíssimo prazo na Uzi Minas. GGBR4 gerou um sinal parecido. Também é um ativo que vem em tendência de alta, topos e fundos descendentes abaixo da média de 13 períodos no semanal. Aqui no gráfico diário a gente tem topos e fundos descendentes, tem uma resistência forte aqui em 14,60. Ela chegou aí a máxima hoje 14,58, no dia anterior 14,60, então já é um teto para essa ação, essa faixa 14,60. E gerou também aqui a formação, uma variação aí do martelo, que o fechamento acima de 14,60 que vai trazer a confirmação deste martelo, desse padrão de reversão dos candles, e uma possibilidade maior, uma chance maior de chegar nos 15 a 15,28 como um repique de alta dentro dessa tendência de baixa. No gráfico intraday, o sinal de entrada, no meu ponto de vista, pelo G60, ocorrerá no fechamento acima de 14,62, seguido de nova máxima. O stop fica na mínima do candle, que proporcionar o fechamento acima de R$ 14,62. Próximo ativo, RSD3, também falando mais um pouco do gráfico de 60 minutos. Na RSD3 a gente teve a superação de vários suportes anteriores. A gente teve aqui a superação de vários suportes. A ação vai abaixo da média, faz tempo que não toca nessa média móvel de 13 períodos. A gente observa um pouco mais aqui essa superação desses suportes, principalmente de 11,81 e 12,17 num gráfico semanal. Está iniciando aí um repique de alta. Gerou até um ponto de retorno de alta com candle de indefinição ainda. O fechamento dela foi até interessante, 11,50, conseguiu gerar um pequeno sinal de alta no diário. E aqui no gráfico de 60 minutos, ela gerou ali um rompimento de uma resistência de um gap de baixa, que já havia tentado na abertura do pregão e não tinha conseguido, e conseguiu no seu fechamento. Portanto, uma entrada nesse ativo seria, por exemplo, de curtíssimo prazo, logicamente, porque a gente está falando de um ativo em tendência de baixa no curto e médio prazo, então a gente está falando de entrada de curtíssimo prazo, mas aí até focando no day trade. Fechamento, uma oscilação, acima dos 11,50 no próximo pregão, oscilar acima da máxima desse candle, abre chance de entrada, stop abaixo da mínima dele, fechamento abaixo de 11,38. Isso proporcionaria, por exemplo,
Se comprar, por exemplo, em 11,52 e colocar um stop abaixo de R$11,38, o risco da operação de curtíssimo prazo seria de 1,3%, com objetivo em 11,67. Então, o objetivo aí na faixa de R$11,67, onde não tem tanta resistência assim pela frente, até atingir ali, que foi onde teve uma parada na faixa de 11,70, já começa a ter uma resistência um pouco mais forte. Se posicionar o stop abaixo da mínima desse fundo, 11,32, o risco já sobe para 1,9% e o objetivo fica 11,73. Na ponta vendedora, PECAR4, que vai dando indício aí de queda, já deu um sinal de baixa junto com as médias. Eu vou ampliar até o gráfico diário dela. A gente pode ver aqui que a ação foi lá no topo anterior, bateu, não conseguiu fechar acima por 4 pregões, tentando e não conseguiu fechar acima de 73,34, caiu, voltou para baixo das médias, se segura acima do suporte 64,80, 64,87, 64,80, sobe, bate nas médias, gera um topo, já é um sinal de baixa, dá até a possibilidade de venda com stop acima de 67,98, cai e fecha exatamente 64,80. aumentando um pouco mais a chance de atingir 62,30. Um fechamento abaixo desse suporte trará uma perspectiva ainda maior de buscar no curto prazo 62,30. Pelo gráfico intraday, gráfico de 60 minutos, a gente já teve um fechamento ali abaixo de R$65, de um suporte que ela vinha respeitando em termos de fechamento. Oscilação abaixo da mínima desse candle no próximo pregão, a oscilação abaixo de 64,79 potencializará a chance de continuar a queda da PECAR4, primeiramente em busca de 63,60 e depois no curto prazo 62,30. Para a gente fechar, JBSS3 vai dentro de uma congestão. No gráfico, a gente pode ver pelo gráfico semanal um pouco mais detalhado, bem congestionada, mais abaixo da média. É importante ressaltar. Num gráfico de 60 minutos, essa ação perdeu as médias, tentou reagir, não conseguiu e fechou próximo da mínima. A gente pode ver um grande candle de baixa aqui, voltando para baixo das duas médias e dando um indício mais forte que essa ação tende a chegar na faixa dos R$5, 4,97. Não há muito suporte até essa faixa dos R$5. Ainda mais aqui no intraday não tem muito suporte não. Tem um intermediário em torno de R$5,09, mas mais forte mesmo na faixa de R$5. Para entrada um pouco mais agressiva dentro dessa congestão, seria compra na faixa dos R$5 e stop no fechamento do diário abaixo dos 4,97. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.